Ontem, segunda-feira, as imagens desse vândalo aí com a camiseta do Bolsonaro circularam loucamente pela internet. As publicações que traziam a foto e o vídeo do homem, de repente transformado num símbolo do tal de terrorismo bolsonarista, se dividiam em duas categorias. De um lado estavam os que ostentavam virtude, mostrando toda a sua indignação cívica contra o ódio da extrema-direita. O que na prática, você sabe, quer dizer o ódio de todo mundo que não concorda comigo. Do outro lado, estavam os que diziam que as imagens eram provas de que havia infiltrados entre os manifestantes pacíficos, provas de que havia interessados no uso político da depredação. Isso só atiçou ainda mais a minha curiosidade. Eu só espero agora que as autoridades policiais, sempre muito eficientes quando se trata de perseguir adversários do regime de exceção em que vivemos, seja também eficiente para esclarecer quem afinal é este homem. E para mim, a pergunta mais importante: mesmo que ficar provado que esse vândalo aí era bolsonarista até o último fio de cabelo, a quem interessa mostrar essas imagens como se um bandido, obviamente embriagado pelo prazer catártico da destruição pseudo-revolucionária, fosse representante de uma oposição política até então ordeira e pacífica, apesar de ter sido sempre chamada de golpista? Sugiro que você assista às imagens do vândalo, o Senhor X, prestando bastante atenção ao que diz a narração da jornalista. O relógio que Dom João VI trouxe para o Brasil em 1808. Em seguida, o homem arrasta móveis e tenta desligar os disjuntores do andar. Uma fumaça desce a escada enquanto ele se afasta. É um dos extintores estourados em outro andar por um vândalo. Segundos depois, o mesmo homem volta com um extintor para tentar apagar sua imagem criminosa. Joga o extintor contra a câmera de segurança uma vez. Com o rosto e o sobrenome do ídolo na camiseta, o furioso fã do ex-presidente constata que a câmera resistiu ao primeiro golpe. Para ser mais dramática, só se a narração tivesse sido feita pelo Galvão Bueno, né? Pois bem, a história toda da revolução fracassada do sujeito aí começa com a destruição do relógio trazido ao Brasil por Dom João VI em 1808. Aqui vale a pena fazer algumas perguntinhas. Primeiro, por que um relógio de tanto valor histórico ficava exposto daquele jeito ali num corredor qualquer e sem qualquer tipo de proteção ou cuidado? Será que não passava pela cabeça de ninguém a possibilidade de, sei lá, um ex-presidiário, talvez, passar por ali e resolver se apossar do relógio? Ou será que esse descuido todo é simbólico de um país que gosta muito de falar em cultura, na importância de se preservar o patrimônio, aquele blá 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 todo para fazer bonito nas redes sociais, mas que na hora do vamos ver, trata toda a cultura como algo descartável? Ou melhor, como algo em que só convém prestar atenção depois de destruído, como aconteceu com o Museu Nacional, consumido por um incêndio. E como acontece agora a um relógio que, se não era valioso a ponto de merecer uma cúpula de proteção, tornou-se valioso agora para servir a narrativa de que todo bolsonarista, ou melhor, todo direitista, todo conservador, todo liberal, todo antipetista e todo lava-jatista é na verdade um selvagem como o imbecil que protagoniza essas imagens. Ainda sobre o relógio, só mais uma perguntinha, por favor. Supondo que os manifestantes do dia 8 de janeiro fossem mesmo golpistas, no que é que a destruição de um relógio contribuiria para a destituição do governo? Aliás, podemos avançar um pouco mais pelas imagens e ver toda a força revolucionária desse, que deve ser o terrorista mais idiota do mundo, arrastando móveis, jogando longe uma cadeira. Para mim, e por enquanto partindo do pressuposto de que não se trata de um infiltrado, essa é a imagem mais simbólica da impotência de uma população indignada, mas que não consegue nem racionalizar e muito menos canalizar essa indignação para algo que realmente provoque
uma mudança virtuosa, arrastando móveis, jogando longe uma cadeira. É patético, é inócuo, é ridículo. Assim como é patético, inócuo e ridículo transformar este revolucionário trapalhão no símbolo de todo um grupo de 58 milhões de pessoas que sentem asco ao verem Lula como presidente e que não suportam mais a ditadura envergonhada de Alexandre de Moraes. Agora aumente o volume aí. E se você está assistindo a esse vídeo na velocidade 2, volte à velocidade normal, por favor, porque você precisa prestar atenção ao que diz a narração do vídeo. Com o rosto e o sobrenome do ídolo na camiseta, o furioso fã do ex-presidente constata que a câmera resistiu ao primeiro golpe. Com o rosto e o sobrenome do ídolo na camiseta, o furioso fã do ex-presidente, é o que diz a voz feminina novamente, mais uma vez, insistentemente tomando o todo pela parte, tomando o cuidado para não falar o nome de Bolsonaro e reduzindo a relação entre o eleitor e o político à idolatria ou à admiração desmedida que um fã sente por uma banda de rock, por exemplo. Na prática, desumanizando e criminalizando uma escolha política como outra qualquer, como se o voto no ex-presidiário fosse o único moralmente legítimo, como se o voto em Bolsonaro legitimasse todo tipo de violência estúpida cometida antes, durante e depois das eleições. Isso é o que se chama desonestidade intelectual. Isso é o que se chama jornalismo militante. Isso é o que se chama soberba. É, a soberba de pressupor que todos os que não queriam Lula na presidência ou que estão indignadas com o autoritarismo do STF eram e são mais do que vândalos em potencial, idólatras de um político, ou então fãs furiosos de uma ideologia. Aí eu fico me perguntando e pergunto a você, espectador, o que é que a pessoa que escreveu um texto desses espera conseguir, além de atiçar, de um lado, a revolta contra os bolsonaristas como um todo, inclusive contra velhos e crianças que caíram naquele conto das Forças Armadas Salvadoras, ou melhor, no conto de que todo o poder emana do povo? O que o redator espera conseguir, além de atiçar o ressentimento dessas mesmas pessoas ingênuas, perdidas, politicamente ignorantes e que agora se sentem impotentes diante de um Estado corrompido e autoritário e que se veem xingadas em rede nacional e, pior, se sentem mais sozinhas do que nunca? Porque a imprensa, que na minha época estufava o peito para se dizer o quarto poder, se aliou aos outros três poderes para oprimir principalmente aquela porção da população que os jornalistas, por preguiça, por pura preguiça, não se dão ao trabalho de tentar compreender. Sobre a questão de o fulano aí ser ou não um infiltrado, eu tenho dois comentários a fazer. Primeiro, que a insistência em dizer que havia, no meio dos manifestantes ordeiros, infiltrados, predispostos à baderna, não leva a lugar nenhum. Não no clima de perseguição, de caça às bruxas, de macartismo que se vê hoje. Um clima do qual essas imagens aí do vândalo são um ótimo exemplo. Eu digo isso porque a insistência em mencionar a possibilidade de que infiltrados tenham provocado a baderna e não a tiazinha do Zap é um argumento que apela à racionalidade e, sobretudo, à tolerância, duas coisas escassas no debate público atual. Para a esquerda, interessa tratar toda a direita como uma massa homogênea de idiotas, como esse aí do vídeo. Para a esquerda, interessa deslegitimar qualquer possibilidade de haver uma direita racional, ponderada e até, para usar um termo aí cara aos bolsonaristas mais radicais, uma direita prudente e sofisticada. Por outro lado, a insistência das autoridades e da imprensa em ignorar a possibilidade de um quebra-quebra servir sim aos interesses do partido hoje no poder, um partido que sempre usou de meios, no mínimo obscuros, para alcançar os seus objetivos, revela uma miopia que, num futuro próximo, pode custar muito, mas muito caro mesmo, a essas mesmas autoridades e imprensa.
Esse é o pior dos cenários, um cenário que não se baseia na verdade inalcançável nem na mentira absoluta, que se baseia na semiverdade. A semiverdade ignorante, preguiçosa, sentimentaloide e dramática. Uma semiverdade que põe irmão contra irmão, cidadão contra cidadão. Uma semiverdade que cega, que oprime e que escraviza. Hoje não tem texto meu para a Gazeta do Povo. Em compensação, tem texto do Guzo, do Alexandre Garcia, da Bruna Frascola, da Cristina Grêmio, enfim, de um time fantástico de colunistas. Assine a Gazeta do Povo. Custa apenas R$ 4,50 nos primeiros 3 meses. Por esse valor, você tem acesso a todo o conteúdo de um jornal que não ofende a sua inteligência, que te respeita e que dialoga com você. Caramba, que se interessa por você. E, por favor, deixe o seu like, comente, compartilhe este vídeo. E se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal. Falta muito pouco para nossa comunidade aqui no YouTube chegar a 1 milhão de inscritos. Até amanhã! Que tal conhecer ideias que vão transformar a sua visão de mundo? Aproveite a promoção Mapa de Ideias Gazeta do Povo. Assinando agora o melhor jornal do país, você ganha de presente um verdadeiro tesouro do conhecimento. Quer ver? Um curso exclusivo sobre conservadorismo com o escritor Francisco Escorcim. Um e-book sobre os pensadores que orientam a visão de Rodrigo Constantino. E ainda, uma coletânea de artigos sobre o legado de Olavo de Carvalho. Não dá para perder, né? Clique no link e assine a Gazeta por apenas R$ 4,50 ao mês nos primeiros 3 meses.